Com o tempo de relacionamentos, nós perdemos a questão de olhar para o que eles querem e passamos a olhar somente o que nós queremos inconscientemente. E hoje nós vamos falar sobre: será que contato zero é a única forma? Se a pessoa não consegue aplicar o contato zero, zero mesmo, né? Se eu não consigo ter zero contato com a pessoa, eu não estou conseguindo fazer o contato zero. Ou o segundo erro é quando a pessoa quer aplicar o contato zero na situação do zero contato na marra. E aí ela perde a mão do que é ponderar o processo. Então, o que acontece? A pessoa acha que o fato de eu não conseguir fazer zero contato, conseguir isolar a pessoa, eu não estou conseguindo aplicar contato zero. E o outro erro é a pessoa que acredita que tem que fazer o zero contato na marra, e ela vai lá e intensifica de uma forma que ela destrói o processo. Ela passa a ser uma pessoa ríspida, sem educação, acaba dando problema e assim vai. Então vamos lá. Todo o processo, quando a gente trabalha no método, trabalha comigo, nas redes sociais que eu venho colocando, o grande lance, galera, escreve aí, é mudar a motivação para uma decisão do seu ex ou da sua ex. O primeiro ponto é você entender que o que está em foco aqui é mudar esse estado. Mudar esse estado de motivação do seu ex em relação a tomar novas atitudes frente a você. Então temos que mudar essa motivação. Hoje, ela não tem nenhuma ou pouquíssima motivação de querer fazer alguma coisa diferente. Qual é a motivação? Motivação é o que eles querem. Eu me motivo a fazer alguma coisa, eu levanto da cama, eu tenho estrutura e ânimo para fazer algo que eu desejo. Para eu gerar motivação, eu tenho que passar a ser algo que é desejado. Para passar a ser algo desejado, eu preciso ter algo que cria admiração. Mude a percepção. Na linha do tempo, essa pessoa saiu da relação porque ela deixou de enxergar e perdeu a atração que ela tinha sobre a sua pessoa. Nessa hora, muitas pessoas acabam colocando uma situação de que, Luciano, mas e se ele está com outra, ou ele está com outro, etc e tal, e parece que ele está extremamente apaixonado, ela está extremamente feliz da vida. Então, quando ele sai da relação, galera, eu sempre vou voltar aos primeiros estágios, a pessoa sai no alívio. Então, quando ela entra, inclusive, num processo de relacionamento, por exemplo, com outra pessoa, ela entra em limerência. Só que a limerência na linha do tempo acaba, as coisas voltam para a rotina e ela permite, a tal da limerência, nada mais é do que um processo químico dentro de cada um de nós. E a limerência, como eu sempre falo, ela não é ruim. A limerência, na verdade, ela permite que duas pessoas se conectem num momento que não existiria nenhuma possibilidade de conexão, porque elas não têm uma história juntas. Então, a limerência, esse processo químico de necessidade, acaba colocando uma possibilidade das pessoas se conhecerem. Só que na linha do tempo, isso leva um tempo para se dissipar, pode ser mais rápido, mais devagar, tal, não vou entrar nesse mérito agora. Mas quando isso vai se dissipando na linha do tempo, o que acontece? Acabam com algumas partes excitantes da paixão, porque vai entrar o companheirismo, a cumplicidade e assim por diante. Quando acaba um determinado tipo de paixão, que é considerado uma forma de amor, entra a outra que é uma construção. E nessa hora, muitas pessoas confundem, inclusive, que é o fim da relação. Nossa, mas não é mais a mesma coisa. Nossa, mas aconteceu alguma coisa. Ele está estranho, ele está frio. Só que aí essa insegurança e o não entendendo que está criando uma transição sobre o processo do amor entre vocês, que isso faz parte e que está sendo construído algo sólido. E quando tem, por exemplo, rebotes, amantes, e a pessoa vai lá e está super feliz, meu Deus do céu, a pessoa, ela normalmente está passando por esse processo de limerência, mesmo quando é amante, mesmo quando é rebote ou um caso novo que aconteceu ali na frente. Esse processo ele é natural, só que entenda, quando isso se perde, essas partes da paixão, do excitante, não é só porque acabou a limerência, é porque a gente deixou de alimentar o que é importante. Inconscientemente, cria-se uma rotina. Você passa a não estar mais no mesmo time que a pessoa. É como se agora você não estivesse sentando mais do lado dela na mesa. É como se você estivesse sentando do outro lado. Você não faz mais parte, você não está no mesmo time que essa pessoa. Com o tempo,
de relacionamentos, nós perdemos a questão de olhar para o que eles querem e passamos a olhar somente o que nós queremos inconscientemente. E isso que eu estou falando é a visão dele ou dela também. Porque você muitas vezes pode estar assustado ou assustada com a relação, de repente, que ele ou ela está tendo agora. Mas esse processo vai acontecer naturalmente em todas as relações. E aí é que a pessoa também se questiona muitas vezes. Então, não tem que ficar preocupado com isso. Então, nós precisamos mudar essa motivação. E para mudar essa motivação, você tem que também criar uma escassez. E aí vem a questão do contato zero ou do afastamento que nós falamos tanto aqui. Ah, eu tenho filho, Luciano, tenho filho pequeno, Luciano, tenho filho grande, Luciano, tenho tudo junto, Luciano. Ainda assim, é o que a gente chama de contato zero adaptado, e eu diria que é um contato estratégico, aonde você vai sim resolver, mas por outro lado, existe um contato estratégico que você também tem acesso à pessoa. Só que nesse momento você não pode querer devolver ou querer trabalhar e conectar com essa pessoa de forma ríspida, querendo fazer a pessoa sofrer, querendo fazer a pessoa sentir e se vingar ou qualquer coisa. Isso não vai te ajudar. Só que você não pode deixar de trabalhar aquilo que de fato é necessário. Como eu falei, eu tenho filho, eu moro junto, beleza. Você tem que criar desencontros, você tem que ser sucinto, você tem que fazer o necessário. Você não pode, por exemplo, abandonar. Você trabalha com a pessoa, você não pode abandonar o trabalho. Você não pode deixar de fazer um tipo de reunião, um tipo de cuidar das coisas, porque se você negligencia aquilo que também é importante, isso também não é nada atrativo e só demonstra dor. Quando acaba a relação, você tem o direito e deve declarar, não é assim, eu vou terminar com você, não está dando certo, a gente precisa se afastar, precisa se separar, e etc e tal, e aí você simplesmente vira e fala assim, tá bom, também não quero mais, não sei o quê, O que acontece? Nesse momento, você tem o direito de expressar que, de fato, você fala assim, olha, se eu pisei na bola, eu peço desculpa, eu me interesso, não é uma coisa que eu gostaria. Não tem problema de você mostrar que você é contra a decisão. Até porque, para deixar claro que você é contra uma decisão. Você não quer a separação. Ninguém quis. Então, a maioria de vocês, provavelmente, já chegou nesse ponto aonde nós colocamos essa situação. Uma vez feito isso, sem exagerar, você já se colocou. Qual que é uma forma madura? É você chegar para a pessoa e falar assim, olha, realmente não é o que eu gostaria, não é o que eu quero, não é o que eu imaginava, mas eu não vou forçar ou tentar forçar você a fazer algo que você não quer, não tem sentido nisso agora, nesse momento para você. Então eu vou te dar naturalmente esse rompimento, vou te dar essa separação que você tanto quer aí de tempo, whatever, mesmo sabendo que vai ser um processo difícil, porque toda separação é difícil. Então as pessoas têm medo, às vezes, de mostrar isso de uma forma madura. Não é falar assim, não, pelo amor de Deus, você tem que ficar comigo, não sei o quê. Entenda, é diferente. Você fala assim, olha, não é o que eu gostaria, estou surpreso. Às vezes você pode até ter uma explosão, porque pode acabar tendo uma surpresa. E tudo bem, galera, não é isso que vai acabar com as suas chances. A reação imediata é uma coisa. Qual que é o problema? Quando você estende uma reação disfuncional. Uma reação, às vezes, é natural. Pô, como assim? O que está acontecendo? Por quê? Da raiva, tal, não sei o quê. Aí fica uma coisa meio doida ali. Mas, na sequência, você tem que voltar a se centralizar de novo e falar algo desse tipo. Olha, quer saber? Cara, não é o que eu queria, já pedi desculpa, mas eu vejo que não é o que você quer. Então, cara, eu não vou forçar ou tentar forçar você a fazer algo que não tem sentido para você nesse momento. Então, tá tudo bem. E esse é um ponto que muda a pessoa. Antes do rompimento, você não tinha essa pressa, urgência e ansiedade. Por quê? Porque eles estavam lá. Porque ele estava com você. Porque ela estava com você. Você não tinha essa dor. Você não tinha essa ansiedade. Você não tinha essa prioridade. O fato dela estar lá, ou ele estar lá, deles estarem lá, essa situação não tinha tanto valor ou prioridade na sua vida. Nesse momento que essa pessoa decidiu ir para lados opostos de você, ela naturalmente, não é que ela está aplicando uma técnica, mas é como se fosse um afastamento de você. É como se fosse um contato zero. E aí entenda uma coisa, ir em outra direção, galera, presta atenção no que eu vou falar agora aqui, que isso aqui é importante.
Um monte de gente morre de medo do contato zero, porque fala, se eu fizer o contato zero, ele vai se afastar, ela vai me esquecer, ela vai não sei o quê. Cara, gente, olha para você. Você tinha a pessoa na mão. A partir do momento que ela decidiu andar para outra direção e começar a se afastar de você, querer andar cada vez mais longe de você, o que aconteceu? Fez você querer ainda mais essa pessoa, fez você desejar essa pessoa, fez você despertar um amor que você tinha esquecido que você tinha. Passou, inclusive, a valorizar. A pessoa se afastar criou atração. Ou seja, você se afastar vai criar o mesmo efeito, você precisa disso, mas por quê? Para criar a abstinência, deixar de digerir aquela comida que está sufocando, dar a possibilidade dela sentir falta. Enquanto isso, você fazer a mudança para não empanturrar de novo essa pessoa quando você tiver a sua oportunidade.